Para dar uma variada no conteúdo aqui das resenhas, eu trago mais uma vez um vídeo de recebidos e comprados. A maioria são quadrinhos recebidos aqui dos parceiros do canal, das editoras parceiras, mas eu também adiciono alguns quadrinhos que eu comprei e gostaria de destacar aqui para mostrar para vocês. Então eu vou trocar a visão para a gente ver os quadrinhos de perto dessa vez. E eu vou mostrar cada um desses quadrinhos que eu recebi ou que eu comprei e o que eu acho deles. Alguns eu já li. Já falo para vocês o que eu achei da leitura. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para ajudar, já deixa um joinha e depois me diz nos comentários qual quadrinho desse você achou mais interessante. Bom, gente, vamos começar por Juquinha, o solitário acidente da matéria, do Max Andrade, que a editora Taverna do Rei mandou para cá. Olha só que coisa linda. É uma edição quadradinha, né, um formato assim, tipo 1 por 1, e tem uma sobrecapa, vamos ver aqui. Vamos dar uma olhadinha na sobrecapa. Bem bonito, bem caprichado. Nossa, muito legal mesmo o trabalho que fizeram aqui com o Juquinha do Max Andrade. O Juquinha, o solitário acidente da matéria. Aqui atrás também. E ele é dessa forma aqui, ó. Quadros bem grandes e quadrado assim, né? Como se fosse o feed do Instagram. Parece ser bem divertido. Eu não conheço, não li ainda nada do Juquinha. Então vai ser tudo inédito para mim, porque eu não sei se aqui tem coisas inéditas ou apenas republicação de material que já foi publicado, mas agora nesse formato aqui, né? Se tiver ou se não tiver, para mim não vai fazer diferença, porque para mim é inédito. Vou ler em breve e levar para o Mandioquinha Comics. Da JBC chegou algumas coisas aqui, ó. Versus número 1 do História do One, o do One Punch Man, né? E o mangá é do Kyotaro Azuma e supervisão de Bose. Nossa, um monte de gente para fazer esse mangá aí. Normalmente a gente vê uma pessoa só fazendo um mangá, né? Mas eu dei uma folhada e parece pura ação e muito bem desenhado, assim, uma ação muito divertida. Eu tô em falta de um mangá desse. Ó, vem com um marcador aqui, um shonen, assim, um mangazinho de batalha. Tô em falta. Gostei de ter uma opção aqui para ler. E vou fazer vídeo aí em breve no canal para vocês. Vou fazer vídeo desse e de mais um, que é este aqui, ó. O Demons do Reino das Sombras. Esse eu já queria fazer a coleção por causa da autora, né? Hiromu Arakawa, do Fullmetal Alchemist. Até já dá pra ver, a gente consegue reconhecer Fullmetal Alchemist daqui, né? Parece o Edward. E isso aqui parece ser bem interessante, porque a construção de mundo dela eu acho muito legal. Olha só que massa isso. Eu acho a construção de mundo dela muito legal, então com certeza isso aqui é bom. Isso que eu já ia fazer essa coleção de qualquer forma, então obrigado a JBC por ter mandado esses materiais para cá. E obrigado a Taverna do Rei por ter mandado o Juquinha também, porque eu esqueci de mostrar isso aqui, ó. Olha que graça. Um chaveiro do Juquinha, muito legal. E veio também um colarzinho do Demons, que se você ver, ó, se você prestar atenção, vai ver que ele usa esse colarzinho ali no mangá. E aí eles fizeram isso, achei bem delicado, assim, tanto da Taverna do Rei quanto da JBC, de enviarem esse tipo de coisa para cá, bem legal. Mais uma vez, obrigado. E a JBC também enviou esse aqui, ó, HQ de briga, Silva João. Chegou a hora da verdade, o protagonista parte em busca de vingança. Cara, isso aqui parece ser bem legal, na real. Proibido metalinguagem, vou fazer o que eu faço melhor, repetir os mesmos padrões enquanto espero resultados diferentes. Protagonista. Isso aqui parece ser muito legal. Eu vou ler já já, porque parece ser uma leitura bem divertida, bem rápida. Muito bom. Não conhecia, tá? Conheci a partir deste lançamento enviado para cá pela JBC mesmo. Eu não tinha nem ouvido falar. É um formato tipo livro, assim, com orelhas. Ó. Aqui também. Capa cartão com efeito de verniz aqui. E o papel, não sei que papel é esse, tipo um pólen. Deve estar escrito aqui, ó. É papel pólen. Uhum. É isso. O Pipoque Nanquim mandou para cá 1000 Olhos de uma Terra em Fúria, de Ji Wen e Ma Banshan. A premiada obra que é sucesso na China, Japão e Coreia do Sul chega ao Brasil. Isso aqui, ó, volume 1 de 5. Isso aqui é um manhua. Manhua com U. É um mangá chinês. Cara, olha esse efeito metalizado. Putz, bonito pra caramba. Isso aqui é uma sobrecapa. E a parte da capa mesmo, ela tem um efeito que eu acho que é até mais bonito, olha só. Ele é um efeito de tipo stamp, assim, uma
uma prensa, marcou a capa com esse, ó, com esse efeito. Putz, muito legal. Bonito pra caramba esse mangá. E ele é bonito e legal, eu já li, tá? Deixa eu mostrar aqui, o marcador tem o mesmo efeito, ó. Ó, muito bonito também. Eu já li isso aqui, eu não fazia ideia do que era, né? Eu não sabia o que esperar. Mil Olhos de uma Terra em Fúria. Até porque quando o Pipoca anunciou, isso eu digo lá no anúncio mesmo, antes de falar qualquer coisa sobre o manhwa, antes de gravar vídeo, não se achava nada na internet, nada. Eu procurei assim, putz, não tinha muita informação sobre isso aqui na internet. Então eu não sabia o que esperar. Só que eu achava que seria uma coisa meio mangá sério de samurai. Tipo o Hiroshi Hirata e o Gozeki Kojima, que eu não tô falando isso como em detrimento, né? Eu tenho toda a coleção do Hiroshi Hirata, toda do Gozeki Kojima, só que eu achei que fosse naquela linha. Só que na verdade não é naquela linha. Ah, que lindo, ó. Puta merda, bonito pra caramba. Só que não é naquela linha. É na verdade uma coisa até um pouco mais puxada pro shounen, com poderzinho. Tem umas personagens aqui que são duas gêmeas, ou que parece. Ó, tipo, essas duas meninas aqui, ó. Parece personagem de Bleach. E elas chegam até a gritar o poderzinho na hora que elas atacam. Tipo, 50 folhas de outono. E aí começa a girar o negocinho. Então, eu não esperava por isso. E acabou que... Aqui, ó. Kunlu... Cadê? Como é que são os nomes de vocês, meninas? Bastante ação. Kunlu e Kun Yao. Essas são as duas meninas. A gente vai acompanhar esse cara aqui, que tá aparecendo em várias imagens. Esse aqui, ó. Tem o nome dele mais pra cá. Cadê? Ele é o Jugi Yongji. E ele é um general que aparentemente morreu numa batalha e perdeu a memória. Aparentemente morreu, né? Não sei se ele morreu mesmo, que a gente não chegou nessa parte, nesse primeiro volume ainda, ou se ele não morreu e só perdeu a memória. Só que ele tem algo de estranho nele. Ele tem isso aqui, ó, que é uma voz que fala com ele, chama ele de Neto, e essa voz que fala com ele, às vezes, toma o corpo dele. E quando toma o corpo dele, ele fica com duas pupilas nos olhos. Eu não sei se eu vou achar uma imagem aqui agora. Aqui, ó. Ele fica... Isso aqui é quando ele é possuído por essa voz que chama ele de Neto. E ele fica com duas pupilas nos olhos e vira um demônio. Vira um diabão, assim, massacrando todo mundo. Olha aqui, ó. Aqui parece até um pouco de Demon Slayer. Então, só de ver isso aqui, você já consegue entender que não é o que eu esperava, tipo o Hiroshi Hirata. Na verdade, é uma coisa um pouco mais até pro shonen. E é bem interessante, ele vai formando uma trupe aqui, um catete de personagens que vão acompanhar ele, que acreditam que ele é o general que morreu. Até o momento, nesse primeiro volume, eles encontram vários farsantes que se passam por esse general, enfrentam alguns exércitos que não acreditam que ele é o general, mas por enquanto foi basicamente a montagem dessa equipe que vai fazer o protagonismo das histórias, né? Então ainda não desenvolveu tanto, mas é o primeiro de 5 volumes e eu gostei. Bom mangá, bom manhwa. A editora 85 mandou pra cá Saguaro número 5, tem 5 histórias, né? Saguaro 21, 22, 23, 24 e 25. Publicado em parceria com o selo Lorobono, o Ricardo Lesbão. Aqui vem uma mensagenzinha da Elisabetta Barletta. E Saguaro, que já está no 5º volume, vai ser finalizado no 7º volume. Então a gente vai ter uma série completa da Bonelli, publicada em 7 edições de 5 histórias cada. E é bastante interessante, viu? Eu já li o primeiro volume. A gente vai acompanhar o Saguaro, que é esse cara que se muda para uma reserva de fronteira, assim, onde ele vai enfrentar um monte de problema, né? Problema de... nos anos 70. Problema de tráfico, problema de corrupção com as reservas indígenas e caras poderosos, bandidagem. É um cara bem casca-grossa, ele pilota uma moto, que eu não sei se vai aparecer aqui. Ele pilota uma motona, mas eu acho que eu não vou achar aqui. E dizem que, porque eu ainda não li, eu tenho aqui, mas não li ainda, dizem que lembra Scalpo, porque o Scalpo tem, se você pegar essas semelhanças mais superficiais, você vai ver que tem uma história parecida com a do Saguaro. Enfim, isso aqui, para quem lê Bonelli, eu diria que é indispensável, um material mais moderno do Bonelli, só que retratando a década de 70 e esse cenário que eu falei para vocês. Tesouro do Blake, né? Vermelha, Cassino, Assassino de Longe de Hollywood são as 5 histórias desse volume. Ainda da editora 85, Mágico Vento, volume 3. Tá aqui, ó, Mágico Vento, volume 3.
mais 5 histórias do Mágico Vento, fechando aquele espaço que faltou ali no meio, né, que a Editora 85 começou publicando o 1 e o 5, depois o 2 e o 6, e aí agora ela resolveu publicar o 3 e o 4 antes de dar continuidade com o 7, para fechar esse buraco e ter uma coleção mais organizadinha, assim, né? Acho que é até melhor, mesmo para quem já tem. Eu tô vendo que todo mundo que já tinha outras edições de Mágico Vento tá aproveitando para transformar suas edições nessas aqui. E, cara, esse terceiro volume, ó, Mágico Vento 11, 12, 13, 14 e 15. Esse terceiro volume só tem histórias boas pra caramba. Pesadelo na Moldura, Céu de Chumbo, Demônio dos Enganos, A Dança dos Espectros e Blizzard. Todas essas histórias já possuem vídeos aqui no canal, aqui na Batatinha Comics. Então você consegue ver o que eu achei comentando essas histórias aqui, mas esse volume é incrível, todas as histórias são realmente muito boas. Mágico Vento é top 3 Bonelli pra mim, né, junto ali com Dylan Dog e vou deixar o terceiro no mistério, mas junto com Dylan Dog, Mágico Vento com certeza é top 3 da Bonelli para mim, vale muito a pena. E ainda da Editora 85, um último lançamento aqui, que é o Martin Mister volume 2. Aqui, ó, volume 2 do Martin Mister, com 492 páginas, reunindo o Martin Mister italiano 6 a 10, só que na verdade com 3 histórias, porque elas são, cada história dura mais do que uma edição, né? Então tem Crime na Pré-História, O Homem que Descobriu a Europa, O Triângulo das Bermudas. O Martin Mister já tem vídeo aqui no canal do volume 1, onde eu comento e mostro bastante das histórias do volume 1. O volume 2 eu ainda não li, mas imagino que siga, né, nesse mesmo formato das histórias, né, histórias com arqueologia, histórias com bastante aventura, onde a gente aprende alguma coisa, mas não de uma forma didática, assim, enfadonha, de uma forma bastante interessante. Eu gostei bastante de ler essas histórias aqui do Martin Mister, e acho que é uma boa aposta da 85, que está fazendo um catálogo realmente incrível. Tipo, só esses 3 lançamentos desse ano aqui, ó, já são... Os 3 valem a pena. Se você não está fazendo essas coleções da 85, dá uma olhadinha, o link do site está aqui embaixo. Todos os links de tudo que eu vou mostrar aqui nesse vídeo vão estar aqui na descrição. É só procurar aqui na descrição que você vai ver, beleza? Ainda da Taverna do Rei, A Moeda de Prata, um quadrinho aqui publicado em edição integral, né? Ó, edição integral, 15 single issues aqui dentro, a Moeda de Prata, Silver Coin, né, 1 até a 15, e é uma série idealizada pelo Michael Walsh, que é o desenhista de todas as histórias aqui, ó, Michael Walsh, é o desenhista de todas as histórias desse encadernado, que tem em comum, é uma antologia, né, meio que uma antologia, todas as histórias são diferentes, mas elas têm em comum a moeda de prata, que é uma coisa que amaldiçoa. Ela te dá o que você deseja, mas é naquele estilo mestre dos desejos, né? Cuidado com o que você deseja. E o interessante disso aqui, além de ser uma antologia de terror, que usa essa moeda como guia para as histórias, que eu gosto muito de terror e gosto muito de antologia de terror, então isso aqui para mim com certeza vai ser muito, muito bom. Mas o interessante é o time que o Michael Walsh reuniu, cara. Além de 3 histórias também escritas por ele, a gente tem Chip Zdarsky, Kelly Thompson, Ed Brisson, Jeff Lemire, Joshua Williamson, Ram V, Matthew Rosenberg, Vita Ayala, James Tynion, Stephanie Phillips, Johnny Christmas e Pornsak Pichetshot. Caramba! O cara pegou, assim, os maiores roteiristas, tanto de quadrinhos autorais, tipo Image, quanto da Marvel e da DC, juntou todo mundo para fazer 15 edições de histórias de terror. Cara, isso aqui não tem como ser ruim. Não tem mesmo. Muito massa. Mas ainda da Taverna do Rei, também veio do Tom King, O Abrigo dos Animais, com arte do Peter Gross e cores de Tamara Bonvillain. Cara, Peter Gross eu acho que é um desenhista bem subestimado. Ele fez Lucifer, ele fez O Inescrito, e ele fez também, não só nos desenhos, mas também nos roteiros, durante 25 edições, a série Livros da Magia. A série Livros da Magia, ela teve muito mais coisa publicada, além daquela minissérie escrita pelo Neil Gaiman. E ela começou originalmente, a mensal da Vertigo, começou originalmente escrita pelo John Neiriber. O John Neiriber, ele não gostava daquela série. Ele fala isso até nos textos que vem nos ônibus da Vertigo, que ele não gostava, ele estava de saco cheio. E quando ele sai na edição 50, as outras 25 edições até a 75 são escritas e desenhadas pelo Peter Gross. Então acho que ele é um cara bem subestimado, assim, devia ter mais fãs aqui, porque eu acho a arte dele bem boa, olha só.
Eu não sei muita coisa sobre esse aqui, é escrito pelo Tom King, desenhado pelo Peter Gross. São dois autores que eu gosto muito. Eu sou fã do Tom King, não sou do time hater de Tom King. Pelo contrário, eu gosto de tudo que ele faz praticamente. E isso aqui é de animaizinhos, se são zinhos ou se são zões, no sentido de amedrontador, de terror, de violência, eu não sei. Mas pelo que eu dei uma olhadinha ali, já vi umas cenas de violência. E vou ler em breve e trazer aí para vocês. Esse, o Moeda de Prata, olha só. Me lembrou, essa capa especificamente, me lembra Cemitério Maldito do Stephen King. Esse aqui me lembra o Church, que é o gato que é ressuscitado no Cemitério Maldito. Mas eu sei que aqui a situação não tem nada a ver com o Cemitério Maldito. Na verdade, é uma parada muito mais releitura de Animal Farm, né? Como é que é? A Revolta dos Bichos, do que qualquer outra coisa. Bem bonito. Da Pipoque Nanquim também veio para cá na trilha de Blueberry, uma antologia celebrando 60 anos, eu acho que é 60 anos, isso. Uma antologia celebrando 60 anos do personagem, com essa galera aqui, boa pra caramba. Eu já li essa antologia, eu gostei, e eu só diria que, assim como eu falei pra antologia Preto, Branco e Verde das Tartarugas Ninja, eu não acho que é uma antologia para conhecer o personagem. Ela é carregada de referências, ela é carregada de callbacks para personagens e para coisas que aconteceram nas histórias do Blueberry. E por que eu digo isso? Porque eu não li os 4 encadernados do Blueberry. Eu li o Marshall Blueberry, que foi o último publicado pelo Pipoque Nanquim. Aquele dá para ler tranquilamente se você não conhece nada de Blueberry. Este aqui, obviamente, dá para ler. Não existe uma coisa que você vai ficar... São histórias curtas, você não vai ficar extremamente perdido. Mas o peso dessas histórias vai ser maior se você tiver algum apego com o próprio Blueberry ou com outros personagens que aparecem aqui na história. Ainda assim, eu gostei bastante de várias, principalmente dessa primeira, onde a gente vai conhecer o Blueberry novinho, como tá aqui, ó. Uma história bem pesada, por sinal. E eu gostei muito também, quem faz essa daqui? Essa é de Olivier Bouquet e Anne-Laure. E eu gosto muito também da última. Cara, essa última história aqui é incrível, do Corentin Rouge e Johan Glemarek. Cara, que história foda. Primeiro que a arte é absolutamente incrível, a gente vai ver um Blueberry já no fim da vida. A gente abre o encadernado de 60 anos dele com uma história na infância dele, né? Então aqui ele tá bem na infância, e todas as histórias são colocadas aqui em ordem cronológica. Então a gente vai acompanhando histórias que não tem nada a ver uma com a outra, mas que retornam personagens, situações, antagonistas, lá das histórias dos 4 definitivos do Blueberry, mas que estão colocadas aqui na ordem cronológica. Essa daqui eu achei muito legal também, do Enrico Marini, e também gostei muito da desenhada pelo Paul Gastini, que é o artista do Último Homem. Deixa eu ver, eu acho que é essa próxima aqui, ó. Não, essa daqui. Essa daqui, Jerome Félix e Paul Gastini, é muito legal e tem uma reviravolta muito engraçada no final, e a arte é absolutamente incrível. Olha só. Ups, no final não vou mostrar, porque tem uma reviravolta legal. Enfim, recomendo para quem já leu qualquer coisa de Blueberry, para quem quer completar sua coleção, mesmo que ainda não tenha lido, mas para começar a leitura pode ser que o impacto não seja tão grande. E tem uma história aqui só que eu achei, assim, quase que desperdício de página, e, se eu não me engano é essa daqui. Essa daqui, de Jean-François Vivier, Michel Blanc-Dumont e Jocelyne Charance, ela mostra o Blueberry se encontrando com um personagem também de BDs franco-belga chamado Jonathan Cartland. Mas a história não acontece nada. É tipo assim, é o Blueberry, aí ele conhece o Cartland, eles ficam meia hora numa fogueira aqui, ok, tchau, e eles vão embora. Isso aqui que você tá vendo é a história inteira. O Jonathan Cartland não é nenhum personagem que está sendo publicado aqui, sei lá se já foi, eu acho que não. Acho que nem tem encadernados com as histórias dele aqui. Então, para nós, assim, fica uma coisa meio vazia essa história aqui. Mas, cara, 3 páginas de um encadernado de 100 e poucas, deixa eu ver. De um encadernado de 120 páginas. E a gente tem um monte de extra aqui no final, né? Que é bem bonito, porra. Os extras incríveis. Agora deixa eu falar uma coisa, aproveitando sobre esse desenho do Milo Manara. Que canalha esse cara. Puta merda. Olha esse desenho do Blueberry. Tá te lembrando alguma coisa? O Milo Manara já fez um desenho do Tex que é igualzinho isso aqui, igual, o mesmo desenho. A camisa tá pintada de amarelo e aqui na cabeça a gente tem a cabeça do Tex.
Eu vou deixar esse desenho aqui, desse lado da página, para você fazer a comparação enquanto eu estou mostrando esse quadrinho, mas que cafajestice, que canalice do Milo Manara fazer uma parada dessa. Enfim, uma bela adição para a coleção de Blueberry, e agora eu fico aí na espera de mais materiais, né? Tem, acho que Juventude de Blueberry, tem uns outros spin-offs aí que o Pipoca Nanquim pode trazer para cá. E quando eu fizer a leitura dos 4 definitivas, eu vou trazendo aqui para o canal também. Agora um quadrinho bem polêmico, né? Rio, a Comic Zone mandou para cá o quadrinho Rio de Luiz Garcia e Corentin Rouge. A gente tem essa história que se passa no Rio de Janeiro, que tá dando o que falar. Tem vídeo aí no YouTube elogiando, tem vídeo aí no YouTube xingando até a mãe dos editores. Então, eu ainda não li, eu ainda não posso atestar sobre a qualidade da narrativa, mas olha essa arte. Gente do céu, deixa eu ver como tem aqui no final se tem algum... Já acaba? Não, tem umas artes aqui, ó. Puta merda, olha essa arte, gente. Caramba. A arte do Corentin Rouge é muito linda. Quase que eu vi um spoiler, né? Vamos dar só uma olhada aqui. Tem aí, ó, se você quiser olhar no YouTube, tem outras reviews, mas eu sei que se você tá aqui no Batatinha Comics é porque você espera a minha review, né? Então a minha review vai vir em breve. Eu vou ler isso aqui e vou trazer a minha opinião pra cá. Vamos ver, né? Se vale toda essa polêmica, será? Vamos ver. Mas que é bonito, é. Puta merda. Lindo. Que mais? A editora Poptopia mandou para cá Gone, do Jock, Nada é Mais Distante que um Lar, publicado originalmente nos Estados Unidos pelo selo Distillery, um selo que já teve um quadrinho publicado aqui no Brasil, que foi o Somna, pela Comic Zone, e agora chega o segundo quadrinho, Gone, do Jock. O Jock, para quem não lembra, ele já publicou algumas coisas aqui no Brasil do Batman, além de outros materiais encadernados e tudo mais, mas do Batman talvez seja mais conhecido. Entre as publicações que ele fez para o Batman, que já saíram aqui no Brasil, tem aquele Um Cavaleiro das Trevas, acho que é o nome, que é uma Gotham que fica totalmente escura e o Batman tem que levar um bandido através dessa Gotham com falta de energia elétrica. E a outra foi O Espelho Sombrio, escrito pelo Scott Snyder. Logo antes dos 952, o Jock desenhou esse arco do Scott Snyder. Isso aqui parece bem legal, uma distopia futurista, né, um sci-fi. Eu ainda não li, chegou hoje, no dia que eu gravo este vídeo aqui, foi o dia que chegou esse encadernado para mim. Bonitaço, ele é capa dura grandão, naquele formato mesmo do DC Black Label, é até um pouquinho maior que um DC Black Label, para quem faz aquela coleção lá, né? Mas também ele se encaixa nesses encadernados tipo Rio, ó. Deixa eu ver aqui, comparando com o Rio, esses que a gente já conhece, é até um pouco maior, ó, do que esses da Comic Zone. Grandão. Assim que eu ler, vai aparecer vídeo aqui no canal. Pipoca Nanquim também mandou este aqui, ó. Tarzan, o Homem Macaco. Esse maior ainda, né? Esse é do tamanho daquele Conan da Glenar e do Undertaker, que eu acho que são talvez das maiores publicações do Pipoca Nanquim. Eu acho que, se eu não me engano, eu não tenho eles aqui agora, tá lá embaixo para eu olhar, mas eu acho que perde só pro Verões Felizes, em tamanho de obra publicada pelo Pipoca Nanquim. Tarzan, eu nunca li nenhum livro, eu nunca li nenhum quadrinho, e eu assisti muitas vezes o Tarzan da Disney. Eu vi no cinema, né, acho que saiu no ano 2000, se eu não me engano, ou 2001, posso estar errado, mas eu vi no cinema, e depois eu vi 1 milhão de vezes em VHS, porque minha mãe comprava todos os filmes da Disney para mim em VHS, e eu ficava assistindo e reassistindo, e cantando as músicas, e cantando e assistindo. Nossa, era uma coisa incrível, assim, eu era viciado. Eu fui uma criança Disney. E isso aqui parece legal, hein? Pô, isso aqui parece bem legal. Eu acho que é da Glenar também. Deixa eu ver aqui. Será que tem aqui dentro, aqui na frente, ou aqui em algum lugar? Aqui, ó. Editions Glenar 2024. Baseado na obra de Edgar Rice Burroughs, adaptação em roteiro Corbellian, desenhos de Roy Alan Martinez, cores de Hiroyuki Oshima, The Tribe. E capa de Cietrong. Nossa, é só nome diferenciado. Então, assim que eu ler, eu vou comentar aqui também. Esse aqui eu não cheguei a ler antes desse vídeo, né? Só o Blueberry e o Mil Olhos que eu li antes. Então, acabaram-se os recebidos. Agora eu vou mostrar algumas coisinhas que eu comprei e quis trazer para aproveitar esse vídeo aqui, né? Então, este aqui, ó, grande quadrinho esperado por muitas pessoas, um dos maiores anúncios da CCXP pela Panini. Eu, na verdade, fui uma das pessoas que fez a assinatura desse quadrinho. Qual que é a situação, né? Eu fiz a assinatura,
Eu não recebi ainda e eu encontrei este quadrinho na loja que eu compro quadrinhos. Aí eu pensei, pô, é R$19,90 esse primeiro, né? Eu vou pegar e aí a hora que chegar a assinatura eu coloco a minha cópia extra no sorteio de membros aqui do clube de membros do canal. Então se você quiser concorrer a um Transformers aí no próximo sorteio, vai ter um Transformers para ser sorteado. E também teve uma questão que andaram falando aí há pouco tempo, que esse quadrinho teve um recall. Eu sinceramente não consigo saber por quê, mas eu ainda não li, né? Pode ser que tenha alguns erros grotescos, sei lá, alguma coisa que não deveria acontecer aqui, uma página faltando, pulando, não sei. Eu ainda não li. Mas olhando assim, não parece ter nenhum problema, assim, né, visível. Disseram que é a lombada aqui, ó. Pode ser, mas eu acho que a Panini, não sei, pode ser. Acho pouco isso aqui pra fazer um recall. A Panini já publicou coisa mais mal feita, sabe? Enfim, quero ler, tô ansioso. No Sebo Elemental eu encontrei este quadrinho aqui, Desvendando os Quadrinhos de Scott McCloud, História, Criação, Desenho, Animação e Roteiro. Saiba tudo sobre quadrinhos e aprenda como criar personagens, expressá-los através de desenhos, contar histórias através de quadrinhos e tiras, tornar-se desenhista e roteirista e criar animação e movimento. Eu não comprei isso aqui como um guia para fazer quadrinho, exatamente, mas para entendê-los, né? Então, talvez até para me ajudar nas análises, para ajudar a entender a linguagem dos quadrinhos através do profissional condecorado e respeitado, que é o Scott McCloud. Eu ouço falar muito bem desse livro aqui, e aí encontrei lá no Sebo Elemental, em boas condições, em bom preço, e acabei trazendo para casa. Provavelmente vai virar um conteúdo de algum tipo aqui no canal ainda, quando eu ler. Outro da Taverna do Rei, Dark Spaces Wildfire, do Scott Snyder, com desenhos do Hayden Sherman, que está fazendo sucesso agora com a Mulher Maravilha Absolute, né? Isso aqui foi o seguinte, teve uma livraria que estava fechando aqui em Floripa, e ela estava com 50% de desconto no catálogo todo, e quando eu estava quase indo embora, eu achei esse Wildfire lá, e eu já tinha uma noção de como que era a arte, né? Eu já tinha visto uns quadros e também sei como que o Hayden Sherman desenha. As cores eu acho lindíssimas também. Vamos ver aqui, acho que as cores é de outra pessoa, né? As cores são de Rhonda Pattison. E aí eu pensei, por que não? 50% de desconto, parece bem legal. Eu vou ver só até aqui a metade, porque eu tenho medo de spoilers, que eu acho que tem algumas reviravoltas interessantes aqui. Bom, é isso. Quando eu ler também, eu comento. Na Aqua Comics, aqui em Floripa, eu encontrei Bosque Profundo, um encadernado daquele selo Hill House Comics, que a DC chegou a ter, né, com o Joe Hill. Joe Hill, filho do Stephen King. Eu não sei se isso aqui ainda existe, tá? Nunca mais vi eles publicando nada nesse selo Hill House. Mas publicou alguns quadrinhos, eu tenho alguns aqui, é o Cesto de Cabeças, a Casa de Bonecas, acho que é isso, Casa de Bonecas. E aí me faltava, pelo menos dos que eu sei que é bom, assim, dos que foram bem recebidos, me faltava o Bosque Profundo, desenhado pela Dani, que está aí desenhando o DC agora também. É uma dessas séries novas da DC que eu esqueci agora o nome, dessa do Next Level, que é desenhado pela Dani. Isso aqui parece bem legal, no estilinho de história que eu gosto, tipo histórias da Darkseid, assim, essas de terror que a Darkseid publica. Parece bem interessante. E ainda da Panini, só que agora comprado na Jorelli, eu peguei A Hora da Magia, esse é lançamento, acabou de sair, Jeff Loeb e Chris Bachalo. Cara, nunca ouvi falar disso aqui, não tenho absolutamente nenhum contexto, mal folhei antes de gravar esse vídeo, mas eu achei que é um material bem diferenciado para a Panini trazer, então para apoiar, né, para ela trazer sempre materiais assim diferentes, eu acho que isso aqui é Vertigo ainda por cima, aqui tá Black Label, mas originalmente era Vertigo, saiu, se eu não me engano, no ano 2000. Então, para apoiar a publicação desses materiais aqui, eu dou uma chance, porque o preço tá bom também, não tava uma coisa surpreendentemente cara, nem nada. Tá R$70, eu acho, uma coisa assim, com desconto. Então, me parece bem interessante. Se você já leu isso aqui, me diz aí do que se trata, se é bom, se não é bom, o que você acha, por que foi relançado. Para mim é um relançamento bem esquisito. Veio do nada, assim, não tem adaptação disso, nem nada. Enfim, da Cass Comics, também lá na Elemental, eu encontrei Selvagem Litoral, um quadrinho que eu já estava a fim de ler há muito tempo. Putz, que quadrinho bonito, olha só. Ficou muito caprichado. Me lembrou um pouco Vampiro Americano, do Scott Snyder, porque isso aqui se passa
no passado, né, não sei se tipo na Companhia das Índias Orientais e coisas desse tipo, e é uma história de vampiros e umas outras criaturas esquisitas, não sei se isso aqui é um lobisomem, um demônio, sei lá o que que é. E o Vampiro Americano, pelo menos o primeiro encadernado também se passa no passado, e aí a gente vai vendo a história da América ali do Velho Oeste em diante, enquanto as histórias vão, aqui ó, 1767, enquanto a história vai avançando, a história do vampiro que a gente acompanha lá em Vampiro Americano, a história dos Estados Unidos vai avançando junto com ele. Então isso aqui me parece como se fosse o Vampiro Americano lá dos primórdios, sabe? E pô, arte incrível e roteiros do Ram V, que é um cara muito bom também. Gostei, gostei, com certeza vai valer a leitura. E por fim, na Jorelli, de novo, que eu deixei tudo fora de ordem aqui, eu peguei da Comic Zone O Corpo de Cristo, de Bea Lema. Esse aqui, todo mundo tá falando muito bem. Esse aqui, na verdade, foi essa curiosidade que eu tive. Todo mundo elogiando. Eu falei, tá, eu acho que eu preciso ler. Olha que legal isso aqui. Essa capa feita como é que é o nome disso? Bordado. E aqui a gente tem a parte de trás do bordado. Tem bastante técnica diferente, pelo que eu olhei aqui, ó. Tem técnica de bordado, tem umas técnicas de pintura, uns artesanatos loucos. Porra, bonito esse mangá aqui. E pelo que eu vi, é um tema bem pesado e o tipo de tema que eu gosto, assim, de problema de saúde mental misturado com possessão, né? Ou a religião identificando problemas de saúde mental como possessão demoníaca, algo desse tipo, não sei, não li ainda. Mas bem experimental, bem interessante. Olha só, abordado aqui, putz, muito legal. Vou fazer um vídeo disso aqui logo, hein? Parece bem. Parece que vale a pena, parece um material que é bom de deixar registrado aí no canal. Então peguei lá na Jorelli. E acabou aqui todos os quadrinhos que eu quis mostrar hoje. Bastante coisa. Algumas eu já li, outras eu ainda não li, mas vou ler em breve, principalmente esses de editoras parceiras. Agradeço às editoras que mandaram quadrinhos aqui para o canal, porque acreditam, sei lá, na minha opinião ou algo do tipo, né? Então, muito obrigado. E vocês que assistem também, muito obrigado e continuem assistindo. Valeu!